Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso projeto. Hoje nós vamos falar sobre frações, subtração e adição. Espero que vocês gostem, porque dessa vez a gente está com a equipe aqui, certo? Para poder a gente fazer um vídeo bem legal para vocês. Então pessoal, vamos aqui para o exemplo, certo? Imagine que essa nossa figura é uma pizza bem gostosa e a gente vai dividir ela aqui com os amigos. Então, Alan chegou e disse, professor, eu quero uma pizza. Aí, dei uma fatia para Alan ficou satisfeito. Então, o que é que Alan comeu da nossa pizza? Alan comeu 1/8 da nossa pizza, certo? Porque ele comeu uma parte de um total de 8. Aí chegou Samuel e disse, professor, eu estou com muita fome, eu quero comer 3 fatias. E aí Samuel comeu 3 fatias da nossa pizza. Então, ele comeu uma fração aqui, ó, de 3/8. Ele comeu 3 de um total de 8. Aí, se eu quiser saber quanto da minha pizza foi comido, então eu vou juntar, tá, gente? E quando eu falar em juntar, vocês têm que lembrar da operação de adição. Então, eu vou juntar 1/8 com 3/8 para saber que fração da minha pizza foi comida. Quando eu juntar aqui a minha figurinha, então eu vou ter o quê? 4 partes, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter 4 partes de um total de 8. E lembrando aqui do vídeo, certo, que vai aparecer aí na tela sobre fração equivalente, a gente já sabe que 4/8 é equivalente a 1/2, certo? Como é que a gente chega nessa equivalência? Lembrando que a gente vai dividir numerador e denominador pelo mesmo valor. Então, eu vou dividir aqui, ó, por 4 e dividir por 4 e eu vou chegar aqui na minha fração que é 1/2, certo? Agora, vamos imaginar outra situação. Voltando aqui para a nossa pizza, vamos imaginar que Samuel levou 3/8 da pizza, né, para comer. Então, professor, eu vou comer em casa, certo? Que eu fico mais à vontade, já estou de saída. E aí levou 3/8. Quando chegou em casa, a irmãzinha de Samuel fez, eu quero, pizza ninguém rejeita. Aí Samuel deu 1/8 para ela, ou seja, ele tirou, e quando a gente fala em tirar, a gente vai lembrar da operação de subtração. Então, ele tirou da parte dele 1/8, certo? Quando ele tirou, o que é que ficou para Samuel? Ficou para Samuel 2 partes de um total de 8. E que a gente vendo equivalência aqui de fração, ó, essa figurinha equivale ao quê? A 1/4. Como é que a gente chega nessa equivalência? Eu vou dividir aqui numerador e denominador pelo mesmo valor. 2 dividido por 2 é 1 e 8 dividido por 2 é 4. E aí a gente chega à seguinte conclusão. Se eu quiser somar ou subtrair frações com denominadores iguais, o que é que a gente vai fazer? A gente vai repetir o denominador, certo? E trabalhar apenas com o numerador. Então, repeti meu denominador 8 e aí somei o numerador. 1 mais 3, 4. E aí depois a gente pode fazer a simplificação. Repeti o meu denominador aqui, ó, 8, e aí fiz a operação, 3 menos... Então, pessoal, nesse outro exemplo, vamos imaginar o seguinte agora, que eu pedi 2 pizzas, certo? Então, imagine que essas figuras, elas são iguais, e aí, bem, peguei uma fatia para mim, certo? Estou de dieta, comi uma fatia, ou seja, eu comi 1/4 da minha pizza, 1/4 da minha pizza. Aí depois veio Samuel, que sempre guloso, comeu 2/4 da pizza. Comeu 2/4, aqui foi que Samuel comeu. E Alan também, né, queria 2/4 da pizza. Então, ele pegou esse pedacinho aqui que estava sobrando e ainda pegou uma fatia aqui dessa outra pizza, certo? Então, ele também comeu 2/4 da pizza. Então, a gente já sabe que como é que soma fração com o mesmo denominador, certo? A gente vai repetir o denominador e somar o numerador. Então, ó, 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Então, no total, o que é que foi comido aí das minhas 2 pizzas? Foram comidos 5/4. E aí, quando eu tenho uma fração que o numerador é maior que o denominador, a gente vai dizer que essa fração é uma fração imprópria. Certo? Fração imprópria. E aí, pessoal, percebam o seguinte, que quando eu faço essa soma aqui, por exemplo, 2/4 mais 2/4, né? Então, somei aqui 2/4 mais 2/4, o que é que eu vou ter? Vou juntar aqui. Quando eu somar 2/4 mais 2/4, eu vou ter 1/2. Então, quer dizer, fazer essa soma é a mesma coisa de somar 1/4 mais 1/2. Ok? Então, 1/4 mais 1/2 equivale aqui, a gente já sabe, a 5/4.
E aí a gente pode aproveitar isso daqui para fazer a representação da forma mista, certo? Da nossa fração, que seria assim, ó, 1/3 e 1/4. Isso aqui é igual ao nosso 5/4. Porque como o nosso numerador ele é maior que 1, se a gente fizesse essa divisão, lembra? A gente vai dividir 5 por 4, então vou ter 1/3 e 1 pedaço, que seria exatamente aqui, 1/3 mais 1/4. Ah, professora, então é fácil, né? Somar fração com denominador diferente. É sim, quando a gente tiver denominador diferente, o que é que a gente faz? A gente vai buscar um caminho para esse denominador ser igual. Então vamos aqui para um outro exemplo. Eu tenho, por exemplo, 2 pizzas, certo? Então 2 mais, vamos colocar aqui 1/5. Como é que eu vou somar isso daqui? Bem, eu vou querer que o denominador ele seja igual, certo, gente? Então, se eu tenho aqui 2 inteiros e essa minha fração ela foi dividida em 5 partes, eu vou transformar isso aqui, ó, em 10 dividido por 5. Então, 2 é 10 dividido por 5, mais 1 dividido por 5. Então, isso daqui vai dar igual ao quê? A 11 dividido por 5, que é a nossa fração imprópria. Imprópria porque a gente tem um inteiro aqui, ok? Então, pessoal, a gente viu a soma, né? Mas e se eu quiser subtrair? Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui, né, meus 4/4, ou seja, olha a equivalência, eu tenho 1/3, e aí, disso daqui, eu vou tirar, né, a minha fatia. Eu vou tirar. E agora, o que é a pergunta que eu vou fazer? Eu vou mudar um pouquinho. Eu tenho 1/3 e vou tirar 1/4. Eu quero saber agora que fração da minha figura vai ficar, certo? Então, analisando aqui, ó, dá pra gente perceber pela figura que do meu inteiro, quando eu tirar uma fatia, né, quando eu tirar 1/4, então eu vou ficar com o quê? 1, 2, 3/4. Então, eu vou ficar com 3 fatias de um total de 4. Ah, professora, então é simples, né? 1/3 são 4/4. Então, posso escrever aqui de maneira equivalente. 1/3, 4/4 e faço 4/4 menos 1/4. Isso aqui daria, ó, 3/4. Então, duas maneiras de fazer. Se você não tiver a noção geométrica, você pode fazer aqui por equivalência, certo? Você pega a fração equivalente ao caso inteiro 1 e aí você faz a subtração, porque você vai para o caminho que você já conhece. Então, eu já conheço somar e subtrair com denominadores iguais. Então, você vai transformar isso daqui numa fração para que tenha o mesmo denominador da fração que você já tinha. E aí, repete denominador e trabalha só com o numerador, certo? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, 2 mais 3/4. Então, bem, eu tenho uma fração aqui que ela está dividida em 4 partes. Então, eu vou querer transformar esse 2 numa fração que também tem o denominador 4. Então, eu vou transformar essa aqui, ó, em 8/4. Por quê? 8 dividido por 4 é 2. Então, seria o equivalente a meus 2 inteiros. Então, 2 mais 3/4, né? Repetir. Agora, denominadores iguais, o que é que a gente faz? A gente soma numerador, então 8 mais 3, 11, e repete o denominador e obtém aí a nossa fração imprópria. Tranquilo? Professora, então tá tudo muito fácil, mas e se os denominadores eles forem diferentes? Como é que a gente faz? Presta atenção, gente. Eu tenho aqui, por exemplo, 1/2 mais 3/4. Quero somar essas duas coisas. Então, vamos primeiro para a ideia geométrica, depois eu explico aqui o que é que a gente vai fazer. Então, vou pintar aqui, ó, 3/4, certo? 3/4 e 1/2. Não sei como é que faz isso. E quando a gente não sabe de uma coisa, a gente tem que buscar um caminho que a gente já conheça. De novo. Então, se eu tenho denominadores diferentes e eu só sei somar denominadores iguais, então vou arrumar um jeito, certo? De fazer com que isso daqui tenha denominador igual. Qual é o jeito, professora? É mágica? Não, eu vou pegar essa figura, ó, e vou dividir. Ao invés de só dividir em 2 partes, eu vou dividir ela agora em 4 partes. E aí eu achei a minha equivalência, ou seja, 1/2 é equivalente ao quê? A 2/4. Então, agora, ao invés de somar 1/2 mais 3/4, eu vou somar o quê? 2/4 mais 3/4. E quando a gente soma frações com denominadores iguais, agora é fácil demais. O que é que a gente vai fazer? Vou só repetir denominador e somar numerador. 2 mais 3, 5.
Professor, e se eu não tiver uma figura para fazer isso? Então, bora lá. Se não tem a figura, eu vou tentar buscar uma fração equivalente. Como é que a gente faz? Eu multiplico numerador e denominador pelo mesmo valor. No caso aqui, eu vou multiplicar por 2 para que eu tenha meu denominador 4. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Certo? Então, aí, chegou aqui, já sabe como é que faz. Bora agora para um exemplo com a subtração? Eu tenho aqui, por exemplo, 8 quinzeavos menos 1 quinto. Eita, denominadores são diferentes. O que é que eu vou fazer? Vou procurar uma fração equivalente, certo? Para que, por exemplo, elas fiquem aqui com o denominador, todas as duas frações têm o denominador 15. Qual é o número que eu multiplico por 5 que vai dar 15? 3. Então, já sei. Vou aqui, ó, fazer minha fração equivalente. Multipliquei denominador por 3, vou multiplicar numerador também. Então, agora eu vou repetir. Vai ficar 8 quinzeavos menos 3 quinzeavos. E aí, agora está no meu conforto, né, professora? Agora está na minha zona de conforto, que agora eu já conheço. Tem denominadores aqui, ó, iguais, então repete denominador e trabalha agora só com numerador. 8 menos 3, 5. E, inclusive, pessoal, agora a gente já pode até simplificar, né? Que a gente já conhece simplificação. Então, vou dividir aqui, ó, numerador por 5, denominador também por 5. 5 dividido por 5 é 1 e 15 dividido por 5 é 3. Ou seja, 5 quinzeavos é a mesma coisa de 1 terço. Ok, pessoal? Aí vamos agora para o último exemplo aqui do nosso vídeo. Eu tenho, por exemplo, 1 meio mais 1 terço. Eita, agora tá difícil, porque não existe nenhum número que eu multiplicado por 2 dê 3 e nenhum número que eu multiplique por 3 que dê 2. Mas a gente sabe o seguinte, que 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar essa minha fração e multiplicar o denominador por 3. Se eu multiplicar denominador, eu tenho que multiplicar numerador também para ser uma fração equivalente. E vou pegar meu denominador aqui e vou multiplicar por quanto? Por 2. Multipliquei denominador, para continuar equivalente, eu multiplico o numerador também. E aí eu vou chegar que os dois denominadores vão ficar iguais. Por quê? 2 vezes 3 é 6 e 3 vezes 2 também é 6. E agora, ó, vou escrever aqui. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Olha que mágica. Consegui agora duas frações com o mesmo denominador. Então, vou repetir denominador e somar agora o numerador. 3 mais 2, 5. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que aproveitem para tirar umas boas notas, porque lembrando da nossa hashtag, todos na média, tá? Até a próxima.